Oi, pessoal! Meu nome é Bibiana Pazinato, eu sou estudante de Medicina do terceiro semestre pela Unicinos. E antes da gente começar, eu gostaria de agradecer o projeto de extensão Doutor Acadêmico pela oportunidade de compartilhar conhecimento com vocês hoje. Bom, o tema da nossa aula será diferenciando doença de Crohn e retocolite ulcerativa. São dois tipos de doenças inflamatórias intestinais que, apesar de elas possuírem características em comum, elas apresentam diferenças muito importantes. Aqui está um breve resumo do que a gente vai falar na aula de hoje. A gente vai começar falando sobre o que são as doenças inflamatórias intestinais. Depois, vamos falar um pouco sobre a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, abordando as principais características, sintomas e as complicações. Depois, a gente vai falar sobre os tratamentos e, por fim, uma tabela comparativa. As doenças inflamatórias intestinais são doenças crônicas que afetam o trato gastrointestinal. Elas podem causar inflamações, lesões ou outros sintomas que podem comprometer a qualidade de vida. Os principais tipos de doenças inflamatórias intestinais são doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Entrando um pouco nas causas e nos fatores de risco, por mais que as causas exatas dessas doenças ainda não sejam completamente conhecidas, a gente sabe que envolve fatores genéticos, ambientais e alterações na microbiota intestinal. Também a gente sabe que a microbiota intestinal ela tem um papel muito importante na digestão, na produção de vitaminas e na regulação imunológica. E qualquer desequilíbrio nela pode desencadear uma resposta inflamatória muito grande. Agora, sobre os principais sintomas das doenças inflamatórias intestinais, a gente pode dizer que a intensidade dos sintomas varia de acordo com a pessoa e com o local de origem da inflamação. Mas os sintomas mais comuns são dor abdominal, diarreia podendo ser alternada ou contínua, fadiga, perda de peso e má absorção de vitaminas e minerais. Antes da gente começar a falar de fato sobre as doenças, eu acho muito importante a gente dar uma relembrada na anatomia para a gente se situar melhor no conteúdo. Bom, o intestino delgado e o intestino grosso, eles fazem parte do trato gastrointestinal. E eles são responsáveis pela digestão e absorção de nutrientes. O intestino delgado, ele é composto pelo duodeno, jejuno e ilho, e como eu disse antes, é o principal local de absorção de nutrientes. O duodeno, ele é a parte mais curta e fixa. Ele tem um formato de C e fica ao redor do pâncreas. O jejuno, ele começa na flexura duodeno-jejunal. Ele tem a parede espessa, uma coloração avermelhada e rica em vascularização. Já o ilho, ele termina na junção ilho-cecal. E ao contrário do jejuno, ele tem a parede fina, coloração pálida e também ele tem muitos nódulos linfóides. E por último, vamos falar do intestino grosso. O intestino grosso, ele vai da junção ilho-cecal ao ânus. Ele é formado pelo ceco, apêndice, cólon, reto e canal anal. O cólon ele é dividido entre cólon ascendente, transverso, descendente e sigmoide. Então, basicamente, a principal função do intestino grosso é absorver água e formar as fezes. Então, agora a gente vai começar a falar sobre a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma condição autoimune. O sistema imunológico ele ataca as células do próprio organismo, o que acaba desencadeando um processo inflamatório que pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal, desde da boca ao ânus. Sobre as principais características, a gente pode começar falando sobre a localização. Por mais que a inflamação possa ocorrer em qualquer ponto do trato gastrointestinal, ela é mais comum no ilho terminal e no cólon direito. O padrão de inflamação ocorre de forma salteada, ou seja, as áreas inflamadas são intercaladas com segmentos saudáveis. Outra coisa que é muito importante mencionar é a profundidade da inflamação. Na doença de Crohn, a inflamação pode atingir todas as camadas da parede intestinal, como mostra ali na imagem, o que pode levar a complicações mais graves. Falando agora especificamente sobre os sintomas da doença de Crohn. Bom, na doença de Crohn a gente tem dor abdominal intensa, diarreia. A diarreia é um ponto muito importante a gente se atentar, porque muitas vezes pode ter a presença de sangue ou muco. E também ela é caracterizada pelo padrão de evacuação alto, mas com poucas evacuações durante o dia. Mas nessas poucas evacuações durante o dia tem bastante conteúdo.
Também outros sintomas como perda de peso e apetite, fadiga e anemia devido à má absorção de nutrientes. Como eu disse antes, a anemia muitas vezes é relacionada à má absorção de nutrientes, mas especificamente na doença de Crohn, essa anemia pode estar relacionada também com a deficiência da vitamina B12, porque essa vitamina ela é absorvida no ilho terminal, que é uma região que frequentemente é acometida pela doença. Dessa forma, o processo inflamatório pode reduzir ainda mais sua absorção. Agora a gente vai entrar na retocolite ulcerativa. A retocolite ulcerativa, ela também é uma doença inflamatória intestinal crônica, mas ela se restringe apenas ao cólon e o reto, provocando inflamação e ulceração da camada interna da mucosa. Em questão sobre as complicações, a gente pode mencionar as fístulas, que são canais anormais entre diferentes órgãos. As fístulas podem se formar entre o intestino e outros órgãos ou com a pele. Aí também tem as estenoses, que é quando acontece um estreitamento do intestino, o que pode levar a alguma obstrução intestinal e pode ter dores e vômitos. Tem os abscessos, que são acúmulos de pus em áreas inflamadas, o que causa dor intensa e febre. Também a gente pode mencionar a desnutrição severa como uma complicação que acontece principalmente nos casos de inflamação recorrente. A localização da inflamação da retocolite é restrita apenas ao cólon e ao reto, diferente da doença de Crohn, que pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal. Outro diferencial é o padrão de inflamação. Ele acontece de forma contínua, sem áreas saudáveis intercaladas. A inflamação geralmente começa no reto e pode se estender em direção ao cólon. Também outro aspecto importante é a profundidade da lesão. A profundidade da lesão afeta apenas a camada mucosa e a submucosa, ao contrário da doença de Crohn. A doença de Crohn compromete todas as outras camadas da parede intestinal. Os sintomas, eles são colônicos, ou seja, isso quer dizer que eles afetam principalmente o cólon. Os sintomas podem incluir dor abdominal, principalmente na região inferior do abdômen, diarreia, que muitas vezes é acompanhada por sangue, muco ou pus. Também um aspecto muito importante é observar como a diarreia é caracterizada. A diarreia da retocolite, ela é caracterizada pelo padrão de evacuação baixo, mas com várias evacuações durante o dia, só que com pouco conteúdo. Outros sintomas incluem a urgência fecal e a sensação de evacuação incompleta, e perda de peso e cansaço. Bom, sobre as complicações, a gente pode mencionar o megacólon tóxico, que é uma dilatação grave do cólon, que pode levar à perfuração intestinal. Também o risco aumentado de câncer coloretal, principalmente se a inflamação atingir grandes porções do cólon ou se a doença estiver ativa por muitos anos. Também a anemia, que é o resultado de uma perda regular de sangue. A doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, elas são doenças sistêmicas, ou seja, elas podem afetar outras partes do corpo além do intestino. E isso acontece porque tem um desequilíbrio do sistema imunológico, fazendo com que a inflamação atinja outros órgãos. Aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês, nas articulações e nos olhos. Nas articulações, esse processo pode causar atropatias, o que leva à dor e à rigidez, principalmente no joelho e no tornozelo. Já nos olhos, a inflamação pode atingir a íris, o que resulta na uveíte, que provoca vermelhidão, dor, sensibilidade à luz, coceira e sensação de ressecamento. E caso se não for tratada, ela pode afetar a visão. O tratamento das doenças inflamatórias intestinais tem como objetivo de controlar a inflamação, aliviar os sintomas e prevenir complicações. Tem vários tipos de abordagens terapêuticas, mas a gente vai começar falando sobre os medicamentos. Tem os anti-inflamatórios, que eles são usados em casos de retocolite ulcerativa. Tem os imunossupressores, que eles são utilizados para reduzir a resposta imunológica.
os biológicos, que são usados em casos mais graves e resistentes, e os antibióticos, que é em casos de complicações, como infecções ou algo do tipo. É muito importante se atentar e ter cautela no tratamento dessas doenças. É muito importante ter cuidado com o uso de anti-inflamatórios, porque alguns deles podem até piorar a inflamação do intestino. Os anti-inflamatórios não esteroide, eles devem ser evitados, porque eles podem irritar a mucosa intestinal, o que acaba agravando as crises e piora os sintomas, como dor e diarreia. Isso acontece porque esses medicamentos eles bloqueiam uma enzima. E essa enzima, ela tem a função principal de produzir substâncias que protegem o revestimento do intestino. E sem essa proteção, a mucosa fica mais sensível a lesões, inflamação e sangramentos. A dieta e a nutrição é outra forma terapêutica. É recomendado evitar alimentos que possam agravar a inflamação intestinal e também fazer uma suplementação de vitaminas e de minerais, por causa da má absorção de nutrientes. A cirurgia é utilizada em alguns casos. Na doença de Crohn, ela tem indicação para tratar complicações, como obstruções intestinais ou fístulas. Já na retocolite, é utilizada mais em casos graves, quando é necessária a remoção do cólon. E, claro, o monitoramento. É necessário falar que é muito importante fazer exames regulares para avaliar a evolução da doença e para prevenir complicações também. Agora que a gente já conhece cada uma dessas condições, vamos destacar as principais diferenças. Essa tabela comparativa entre a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa foi criada por mim, com base no livro Harrison e no Tratado de Gastroenterologia, e também em pesquisas complementares sobre as doenças inflamatórias intestinais. Se alguém quiser acesso a essa imagem, pode entrar em contato comigo ou com a equipe do Doutor Acadêmico pelo Instagram. Bom, depois de toda essa aula, a gente consegue concluir que a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa são doenças inflamatórias intestinais crônicas. Elas compartilham sintomas, mas apresentam diferenças significativas na localização, profundidade da inflamação e complicações. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado, elas melhoram muito a qualidade de vida do paciente. E também, claro, um acompanhamento médico regular e um plano de tratamento personalizado são essenciais para ajudar no controle da doença. Aqui tá as referências utilizadas para a aula de hoje. Muito obrigada pela atenção. Eu estou à disposição para perguntas e espero que a aula tenha sido esclarecedora para vocês.